por tudo. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Quero, na mensagem dessa noite, começar ela falando de duas doutrinas básicas da fé cristã. A primeira delas é falar sobre a doutrina da onipresença de Deus. Onipresença de Deus significa que Deus está em todos os locais. Deus está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar do universo criado que Deus não esteja. Não existe nenhum ser humano da face da terra que não tenha acesso a esse Deus, porque Ele é um Deus onipresente, ou seja, a sua presença está em todos os lugares. Essa é uma doutrina simples de você assimilar e de você guardar. A segunda doutrina que eu quero falar com você nessa noite é a doutrina da Trindade. Essa daí já é um pouco mais complicado, porque nós entendemos que cremos num Deus triuno, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porém, racionalmente, nós não conseguimos compreender como essa estrutura funciona. Nós sabemos que o Deus Pai está agindo em nós, nós também sabemos que Cristo existiu na terra, morreu na cruz por nós, nós também sabemos que o Espírito Santo, ele continua a agir sobre a vida da igreja, porém, quando nós falamos sobre Trindade, aí o bicho pega. A gente não consegue entender como é que isso funciona. Porém, não é porque a nossa mente não consiga entender o que é a Trindade que ela deixa de existir. Por isso que hoje, nós, baseado nessas duas doutrinas, nós vamos iniciar uma série de exposições falando sobre Deus estar no meio do seu povo. Essa Trindade presente no meio da igreja de Cristo. Essa Trindade presente através do Espírito Santo, transformando e impactando o seu coração. Por isso eu quero começar também essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Eu sei que você vai dizer primeiro para mim, pastor, eu sei que Deus está comigo 24 horas por dia, porque o senhor acabou de falar. Mas para prestar atenção comigo. Se Deus estiver realmente 24 horas por dia comigo, se você tem a certeza que Deus está 24 horas do seu dia com você, as palavras que você proferiu seriam as mesmas palavras? Se Deus estivesse ali do seu lado, na hora que você levantar, na hora que você for tomar seu café, que você for para a sua escola, trabalho, faculdade, Deus está ali do seu lado, caminhando com você. Será que as suas ações seriam as mesmas? Se essa presença da Trindade, de um Deus encarnado, estivesse conosco aqui, caminhando, vindo para a igreja conosco, será que as ponderações da sua mente seriam as mesmas? Eu, olhando para a minha vida, eu sou tentado a dizer que não. Porque muitas vezes nós tentamos encaixotar a Deus, como nessa sala aqui ao meu lado. Você quer ver um momento? Quando nós pecamos. Parece que a gente pega Deus, esse conceito, e bota dentro dessa caixa, que é o quarto, e diz, Deus, agora o Senhor fica aí um pouquinho que eu vou pecar. Depois eu volto para conversar com o Senhor. Nós parece que vivemos numa geração onde Deus não está mais agindo no meio do povo. Nós vivemos no meio de uma geração onde a nossa fala, as nossas ações e as nossas ponderações estão bem aquém daquilo que Deus quer para a igreja dele. Por isso que se você fizesse esse teste durante a semana, entendendo que Deus está com você, do seu lado ali, tudo que você fizer, Deus está fazendo com você, eu tenho certeza que você ia começar a rever algumas palavras que saem da sua boca. Você ia começar a rever algumas atitudes das suas mãos. E você ia começar a rever algumas ponderações da sua mente. Quero começar essa série de exposições lá no livro de Ageu, capítulo 2, verso 4 e o verso 5. Livro de Ageu, capítulo 2, verso 4 e o verso 5. Para você que está nos aplicativos é barbadinho. Só procurar Ageu aí que você acha, né? Para você que está na Bíblia de papel, começa lá em Gênesis e vai seguindo. Mas eu vou te dar um bizu mais fácil. Vai em Mateus e vai voltando, que você vai chegar mais rápido lá. Ageu, capítulo 2,
verso 4 e o verso 5. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Então, não tenham medo. Quem é o profeta Ageu? Profeta pouco conhecido da maioria das pessoas. E nós também não sabemos muitas coisas sobre Ageu. A Bíblia não fala muito sobre esse profeta. Você tem uma outra aparição desse profeta lá no livro de Esdras, capítulo 6, quando Esdras está reconstruindo o templo. Mas nós não sabemos a sua cor, nós não sabemos o seu status social, nós não sabemos o que ele ponderava, nós temos somente esse livro e as suas 4 profecias. Uma coisa bonita que você pode guardar do profeta Ageu é o seu nome. Talvez Ageu não é um nome muito bonito para você colocar no seu filho, né? Eu, particularmente, não conheço nenhum Ageu. Eu tive um presbítero que se chamava Argeu, mas Ageu não. Mas quando você vai para o hebraico, o nome parece mais bonito, porque Ageu em hebraico é Hagai. Hagai. E muitos de vocês talvez conheçam, porque tem um instituto muito famoso no Brasil chamado Instituto Hagai. E Hagai significa festa, festividade, alegria. E é interessante porque não parece isso no seu livro. As 4 profecias que nós vemos aqui Ageu fazer não traz muita alegria e muita esperança ao povo. Falando um pouco então sobre a obra de Ageu é dividida em 4 profecias. A primeira profecia está todo o capítulo 1 de Ageu. Ageu fala assim: olha, vocês voltaram da Babilônia, vocês voltaram do cativeiro, vocês agora estão voltando na cidade de Jerusalém. Já faz tempo, vocês já construíram a casa de vocês. Lembra lá de Jeremias, que profetizou que o povo iria para o cativeiro babilônico, depois de 70 anos ele iria voltar? O povo aqui está voltando. Então Deus fala para o povo: olha, vocês voltaram. Inclusive, Deus presta atenção na casa do povo, porque ele diz assim: a casa de vocês está muito bonita, porém, vocês esqueceram do templo do Senhor. E ali o povo é levado, então, a reconstruir o templo. E é interessante que na segunda profecia, que é essa que nós acabamos de ler, o povo estava com medo para servir ao Senhor. Termina o capítulo 1, o povo dizendo assim: nós vamos crer, nós vamos obedecer, Deus está mandando, nós vamos fazer. Porém, ali no final, o verso fala assim: olha, o povo estava com medo. Então, a segunda profecia vem trazer ânimo ao povo, para que eles pudessem, então, obedecer à lei do Senhor. A terceira profecia que você vê na metade do capítulo 2, Deus questiona a religiosidade daquele povo. E fala assim: não adianta só vocês terem casas bonitas, não adianta só vocês terem templos, vocês precisam me servir, vocês precisam entregar o coração de vocês. E na quarta profecia, então, nós vemos Deus falando com Zorobabel. Zorobabel era o líder que Deus havia colocado naquele engasgou. Segundo culto, gente, daí vai engasgando as coisas. Naquele local. Zorobabel, então, é levado por Deus a conduzir o povo nessa reconstrução. Personagens que você pode guardar desse livro: Zorobabel, que eu acabei de falar, Josué, que é o sumo sacerdote. Se você quiser saber como é que funcionavam as coisas nesse contexto, convido a você, leia o livro de Esdras. O livro de Esdras está falando sobre esse período histórico. Se você quiser saber quem era Ciro, quem era Dario, que é citado no livro também, leia Daniel a partir do capítulo 6 até o capítulo 9. Daí você vai conseguir distinguir todos esses personagens. Mas eu não quero tomar muito da sua noite. Quero que você saia daqui com a palavra do Senhor no seu coração. E eu quero trazer para você 4 reflexões nessa noite. 4 reflexões sobre Deus habitar no meio do seu povo. E a primeira delas que eu quero dizer a você é que Deus está com você. Guardou? Deus, Ele está com você. 2 vezes no texto que nós lemos aparece essa expressão. No verso 4, Deus dizendo: olha, coragem, 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 trabalhem, porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou com vocês. Verso 5 fala assim: olha, vocês lembram daquilo que eu fiz no Egito? Então, não tenham medo, eu estou com vocês. É interessante, meu irmão, porque assim como o povo daquela geração, nós nos esquecemos dessa verdade. Se Deus está citando, dizendo: olha, fiquem tranquilos, eu estou com você, é porque no coração do povo eles estavam se sentindo solitários. No coração do povo eles estavam se sentindo sem Deus. E Deus vira para eles e diz: olha, fiquem tranquilos,
Fiquem sossegados, eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Na nossa geração, nos dias de crise e de luta que nós estamos vivendo, muitas vezes nós também nos sentimos solitários. Nós também nos sentimos sozinhos. Parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus não está mais agindo nos nossos dias. E eu e você somos tentados no nosso coração a acreditar que Deus realmente não está aqui. Que nós estamos sozinhos. Porque naquilo que nós vislumbrávamos de Deus, naquilo que nós emoldurávamos Deus no nosso coração e na nossa memória, Deus está falhando com isso. Então a primeira verdade que eu queria que você guardasse nessa noite, meu irmão, Deus ele está com você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Deus não está deixando você desamparado. É interessante porque dentro da paternidade, ou da maternidade, se você é mãe, os nossos filhos não sabem, mas nós estamos sempre cuidando deles. Se você é um pai coruja como eu, quantas noites de sono você já perdeu do lado do berço do seu filho? Eu perdi algumas. Primeiro filho, quantas vezes você foi no quarto deles ver se ele estava respirando ainda? É cuidado. O filho não sabe. O filho não sabe que ele está sendo guardado pelo pai. O filho não sabe que ele está sendo guardado pela mãe. Mas o pai está ali. A mãe está ali também, guardando o seu coração. Existe uma história muito antiga de uma tribo nos Estados Unidos, onde todos os guerreiros, quando eles eram guerreiros, que eles iam atingir a maturidade, eles eram levados para o meio da mata, juntamente com o seu pai. E se eles queriam se tornar homens de verdade, ou seja, homens que pudessem ser civilmente capazes, eles deveriam entrar na mata, passar a noite na mata e no outro dia retornar para a tribo. Mas tinha um detalhe muito simples. Muito simples. Eles iam acompanhados pelo pai. E tinha um outro detalhe muito simples, eles iam vendados. Então eles entravam no meio da mata e onde já estava num breu, onde eles não enxergavam mais nada. Lá o filho tinha que sentar e aguardar até o sol nascer. Só que ele não sabia que o pai estava com ele. Ele ficava com medo do ruído da noite. Ele ficava com medo de algum bicho, e de noite tudo fica pior, né, gente? De noite, o jeito que as árvores balançam, a gente fica com medo. O vento sopra, a gente fica com medo. Com eles eram iguais. Mas nada ia acontecer ao filho, porque o pai estava sempre lá com ele. Ele podia não perceber. Ele podia não sentir. Mas o pai estava ali com ele. Da mesma maneira, com essa mesma aplicação, nós lemos esse texto que nós acabamos de ler em Ageu. Deus está olhando para aquela geração e dizendo, olha, se atentem. Eu sei que eu falei para Jeremias que vocês iam para o cativeiro. Mas eu também falei para Jeremias que vocês iam voltar 70 anos depois. Fui eu que levei vocês para o cativeiro. E é eu que estou trazendo vocês de volta. Vocês precisam acreditar. Eu estou com vocês. Mas o povo não creu. Se você ler o livro de Esdras depois, e eu convido você a ler na sua casa, você vai perceber que o povo não sentia a presença de Deus com eles. O povo não sentia a ação do Senhor nos seus dias. No Novo Testamento, nós temos alguns resguardos para isso, para que você possa guardar. Mateus capítulo 28 fala assim, eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. João, capítulo 1, verso 14, fala assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos o resplendor da sua glória. Apocalipse 21, verso 3 fala assim, o tabernáculo de Deus está entre os homens, porque Ele vai habitar com eles. Eles agora serão o seu povo e Ele será o seu Deus. Todas as vezes, então, meu irmão, que você achar que você está sozinho, lembra da palavra que o pastor Rodrigo te falou, você não está sozinho. Todas as vezes que o seu coração for tentado a você deixar de acreditar em Deus, de você deixar de se entregar ao Senhor, de você deixar de confiar, não esqueça, você não está sozinho. Deus, Ele está com você. Mas existem coisas que precisam surgir na nossa vida, existem coisas que precisam acontecer na nossa história para demonstrar a presença de Deus em nós. Algumas implicações nós precisamos ponderar.
Porque talvez você está aqui nessa noite e parece que Deus não está com você. E eu quero te passar passos que vão te ajudar a compreender se Ele está ou não com você. Então, a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite: Deus, Ele está com você. E se Ele está com você, Ele faz de você corajoso. Corajoso. 3 vezes o texto repete: coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, povo. E se Deus está mandando o povo ter coragem, é porque o povo é medroso. Tem medo. Tem medo das coisas. Se você lembrar, talvez, de Josué capítulo 1, a partir do verso 6, e vai até o verso 9, quando Deus chama Josué, não esse mesmo Josué do livro, o Josué que substitui Moisés, o que Deus fala para ele? Ser forte e corajoso. Você vai fazer o povo entrar na terra prometida. Parece que Josué testaveia e ele fala assim: já falei, ser forte e corajoso. Medite na lei do Senhor, nela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. Mas parece que Josué tem uma tremida na base. Então no verso 9 Deus fala para ele: eu já não falei para você, ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estou contigo. Contigo. Eu e você somos chamados pelo Senhor para sermos corajosos nele. Eu e você somos medrosos por natureza. Eu e você tememos por natureza. Todo o ser humano tem medo, nem que seja o medo da morte. Todo mundo teme alguma coisa. E é interessante que todos os homens que Deus chama são homens medrosos. Se você lembrar de um outro personagem das Escrituras chamado Gideão, quando ele é chamado pelo Senhor, ele está dentro de um barril, amassando trigo, um barril que servia para o povo pisar uva. E Deus chama ele e fala assim: homem forte e corajoso. O cara estava com medo dentro de um barril. E Deus fala: olha, homem forte e corajoso. Não é o que você faz, meu irmão. Não é o que eu faço. Não é o que eu sou e nem o que você é. Não são as nossas aptidões. Não é a minha maneira de falar ou a minha maneira de agir nas situações. É o que Deus é. E, meu irmão, se Deus está conosco, como nós cremos que Ele está presente entre nós, então nós somos corajosos. Dar o passo não nos leva a temer. Andar não nos leva a temer. Porque Deus está conosco e está cuidando da nossa vida. A realidade do medo é sempre presente na vida dos chamados por Deus, porém Deus nos faz corajosos. O conflito entre o medo e as atitudes corajosas está presente na vida daqueles que servem a Deus. Foi assim no Novo Testamento. Marcos capítulo 6 e Mateus capítulo 14 narram uma história. Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Depois de ele fazer a primeira multiplicação dos pães, ele sobe ao monte para orar. Os discípulos entram no mar e vão navegar. No meio de uma tempestade que estava acontecendo no mar, um discípulo fala assim: está vindo um fantasma atrás da gente. Até você tem medo de fantasma, que eu sei. Os discípulos não eram diferentes, não. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E daí Jesus fala para eles: fiquem tranquilos, sou eu. Pedro, como sempre, fala assim: é o Senhor? Então me deixa andar sobre as águas. E ele anda sobre as águas. Mas a história não acaba ali. Porque em dado momento ele começa a olhar o tamanho das ondas. E como elas batiam contra ele. E ele temeu. Ele só é corajoso quando ele estava olhando para Cristo Jesus. Ele só tinha coragem para enfrentar o mar quando Cristo estava com ele. Nós só somos corajosos para enfrentar os dilemas da nossa vida quando Deus está no nosso coração. Se Deus não estiver no seu coração, você vai temer sempre. Se Deus não estiver agindo na sua vida, o medo será presente sempre. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, 13, fala assim: vigiai, permaneçam firmes na fé, portai-vos corajosamente e sejam fortes. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto nas suas últimas palavras dessa carta, dizendo: olha, vocês precisam ser corajosos. 2 aplicações nesse momento para a sua vida. A primeira delas:
O que te faz temer? Qual o seu medo nessa noite? Estou com medo da morte, pastor. Estou com medo do Senhor, pastor. Pode ficar tranquilo. Estou com medo das coisas que estão acontecendo na minha vida. Fica tranquilo que é natural. Mas nessa noite eu estou te trazendo uma palavra de esperança. Nele você pode ser corajoso. Nele você pode vencer. Quando Ele está presente na sua vida, nada pode trazer medo ao seu coração. Terceira ideia que eu queria trabalhar com você nessa noite. Deus está conosco e nos faz operosos. Olha só o que o verso 4 diz. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Se quando Deus nos manda ter coragem, em outras palavras, Ele está dizendo que nós somos medrosos. Quando Deus nos manda trabalhar, Ele está dizendo que nós somos, pode falar, gente, preguiçosos. Preguiçosos. E é interessante porque se Deus habita na nossa vida, se Deus habita no nosso coração, se Deus guarda a nossa vida, se Deus está nos levando à coragem, não é para você ser o homem mais valente da terra. Não é para você enfrentar todos os seus inimigos. Não é para você se sentir o bambambam em toda a situação. Deus te faz corajoso para você ser operoso. Trabalhar pelo reino dEle. Trabalhar para a glória dEle. Viver uma vida digna do Evangelho. Um autor bíblico fala algo muito precioso. O zelo pela tua obra me consumirá. O zelo pela tua casa, pela tua obra, me consumirá. A pergunta que eu faço para você essa noite é: quanto esse zelo tem consumido o seu coração? É fácil você fazer esse teste. É fácil você fazer esse link na sua vida. Quanto tempo dessa semana você gastou pelas coisas do reino de Deus? Eu sei que você levantou e foi para o seu trabalho. Você levantou e cuidou das suas tarefas diárias. Eu sei que você estudou, eu sei que você investiu no seu relacionamento, você cuidou do seu marido, da sua esposa, cuidou dos seus filhos. A pergunta que eu te faço é: quanto do seu tempo você gastou pelo reino de Deus? Ah, pastor, mas quando eu estou cuidando da minha esposa, eu estou construindo o reino de Deus. Mas não é só isso. Ah, pastor, mas quando eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou construindo o reino de Deus. Mas não é só isso. Ah, pastor, mas eu não posso viver na igreja. O senhor que é pastor. O senhor tem que estar todo dia na igreja. Mas eu não falei para você estar na igreja. Falei para você construir o reino de Deus. Se igreja significasse reino de Deus, a gente estava perdido. 23 cultos já que a gente não consegue reunir a nossa comunidade. É para construir o reino de Deus. O povo aqui que nós acabamos de ler no livro de Ageu, tinha um propósito. Eles precisavam construir o templo do Senhor. Eles precisavam zelar com a sua vida para que o templo do Senhor fosse ser reconstruído. Na terceira profecia do livro, você vê Deus falando com o povo: olha aqui, Ageu, chama o povo aqui, chama aquele que é mais velho, aqueles que viram a glória do primeiro templo, e pergunta para eles se a glória do segundo templo não é maior do que a glória do primeiro. Está bem claro, aquele povo precisava deixar as suas coisas diárias e cuidar do templo do Senhor, cuidar da obra do Senhor. Esse era o propósito para eles, esse era o propósito de vida para aquela geração. Não é mais para mim e para você. Nós não precisamos aqui construir o templo do Senhor. Nós não precisamos aqui ficar construindo igreja. Nós precisamos proclamar o reino, pregar o Evangelho, pregar as boas novas da salvação. É nisso que nós vamos ser cobrados. E hoje nós podemos fazer isso de diversas maneiras. Mas infelizmente nós estamos travados, trancados por causa de um vírus na nossa casa. E antes que você venha dizer: ah, pastor, mas o senhor não sabe do que você está dizendo. O senhor não é médico para dizer que a gente possa sair daqui, não usar máscara, sair dando abraço no povo. Eu não mandei você fazer isso.
Quantas pessoas, nesses 5 meses que você está trancado dentro da sua casa, que você parou para dizer, eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. É difícil? Vai gente morrer? Vai, mas eu tenho uma palavra de esperança, porque aqui não acabam as coisas. Tem alguma coisa mais depois. Se você não fez isso, você não pode cantar a canção que nós acabamos de cantar. É bonito, nos emociona, nós choramos, erguemos as mãos, é tudo muito legal. Mas você prestou atenção na letra que você cantou? Eu não vou me apegar às coisas daqui. Forasteiro eu sou. Meu irmão, eu posso ter errado a letra até. Licença poética. Mas você acabou de dizer que as coisas daqui não te prendem mais. Você agora é corajoso no Senhor para proclamar o reino. Mas nós estamos travados. Nós não falamos. Nós fazemos tudo. Tudo. Vou para o trabalho, vou para a escola, visito um, visito o outro, vou na farmácia, vou na padaria, mas para a obra de Deus não, pastor. Eu estou cuidando do Covid e eu vou manter o distanciamento de 2 metros das pessoas, porque eu não posso fazer. Se você pensa assim, meu irmão, a triste notícia que eu tenho para te dar é que Deus não habita no seu coração. E aí não é comigo que você tem que se ver, é com Deus. Deus te fez corajoso para que você pudesse ser operoso na obra dele. A dificuldade é para todos. O vírus é para todos. E deixa eu te contar um segredo. Depois que esse vírus passar, se os céus não se rasgarem para Jesus voltar, vai aparecer outro. E aquele vírus vai passar. Se os céus não se rasgarem e ele não voltar para buscar a sua igreja, vai aparecer outro. Tem gente morrendo, eu sei. Enquanto os céus não se rasgarem, as pessoas vão morrer. Seja por Covid, seja por qualquer outra coisa. Mas eu também sei que enquanto os céus não se rasgarem, eu e você temos um propósito e um chamado de proclamar o reino de Deus. Como nós estamos fazendo isso? Qual tem sido a nossa atitude? Como você tem vivido? Lembre-se, você vai prestar contas diante de Deus da sua vida. O chamado de Deus para aqueles que Ele dá coragem é de trabalho para o seu reino. Foi assim com Ageu, Esdras, sumo sacerdote, Josué e Zorobabel. Foi assim com os discípulos em Mateus capítulo 28. É assim comigo e com você. Nós não somos chamados para esquentar banco de igreja ou cadeira. Não somos chamados para ficar em casa assistindo pela internet culto. Nós somos chamados para proclamar o reino. E aí eu quero encerrar esse ponto, trazendo uma ilustração para você. Talvez você tenha a petulância de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não preguei o evangelho por causa do Covid, Deus. O Senhor tem que entender. O Senhor mandou o Covid na minha geração. Poxa, tanta coisa para o Senhor fazer, vai mandar logo o Covid. Convido você a estudar a história da igreja. E você vê os crentes do primeiro século, quando as famílias eram jogadas nas arenas para serem destruídas pelos leões. Convido você a olhar para a história da igreja, onde os crentes dos primeiros séculos tinham o seu corpo encharcado de betume, pendurado em postes e queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. E a gente parou de pregar o evangelho por causa do Covid. Quarta ideia que eu queria que você guardasse nessa noite. Deus está conosco e nos traz, então, coragem. Essa coragem nos faz operosos e essa operosidade da fé nos traz segurança. Olha o que o verso 5 diz. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito.
O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Meu irmão, você está num ambiente seguro. Existe um inimigo seu que anda ao derredor querendo devorar a sua vida, mas ele não toca na sua vida porque Deus está cuidando de você. Existe um inimigo muito pior do que esse, que nem está no seu derredor, mas está dentro de você, chamado pecado, que tenta destruir você de dentro para fora, e ele não te consome, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu sei que é difícil. Eu sei que nós estamos vivendo momentos de pandemia e de crise, porém, eu quero dizer para você nessa noite, Deus está cuidando da sua vida em segurança. Segurança. Olha o que Deus fala para esse povo. Olhem para o Egito, lembrem do Egito. Já fazia alguns séculos que havia passado, já fazia muitos anos que aquele povo havia sido liberto, já estavam vivendo um outro cativeiro, e Deus fala, olhem para o Egito. No Egito vocês estavam escravos, no Egito vocês estavam presos, no Egito vocês estavam sem esperança, e eu tirei vocês do Egito. Com poderosa mão, as pragas foram aplicadas, o mar se abriu, Moisés foi levantado, e vocês saíram do Egito. E desde aquele dia, eu estou no meio de vocês. Deus está falando. E não tem lugar melhor para eu e você estar do que seguros nas mãos do Senhor. Muita coisa tem acontecido. Os dias estão passando. O ano já está acabando, nós já estamos quase em setembro. Está na hora de, como igreja, nós acordarmos. Porque nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nós estamos guardados pelas mãos do Senhor. Então avança. Então anda. Então prega. Então creia. O povo desse tempo de Ageu passou por vários problemas. Você percebe que para eles não estava tão claro assim. É só você ler Neemias em casa depois, que vai falar cerca de 20 a 30 anos depois desse episódio aqui de Esdras. O povo ainda estava com medo, estava sem coragem, achava que estava em insegurança. Insegurança, não em insegurança. Mas Deus estava com eles. Os cristãos do primeiro século que eu acabei de falar com você, eles estavam em segurança, porque Jesus estava com eles. Eu e você também estamos em segurança nos nossos dias, porque o Espírito Santo de Deus habita na igreja que é de Cristo. A grande questão é como eu vou aplicar isso à minha vida. A grande questão é o quanto eu vou continuar olhando para as coisas daqui e deixar de olhar para as coisas que são do alto, que são de Deus. E assim como eu encerrei o culto dessa tarde, eu quero levar você a pensar duas coisas que nós, como pastores, nós vivemos nesses dias. Primeira delas, é difícil ser pastor nos nossos dias, porque nunca houve fome como tem tido nos nossos dias. Todos os dias, quando eu estou no meu gabinete, bastou eu abrir a janela do gabinete que começa a chegar pessoas. Pastor, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho comida em casa. O nosso Ministério de Assistência Social chegou num ponto nesse período que a gente tem que dizer não para as pessoas. Eu não tenho arroz para te dar, porque não tem. Eu não tenho mais cesta para te dar, porque não tem. E como é que você dorme depois? Como é que você descansa depois? Você vai para casa, tomar Coca-Cola e comer churrasco. E tem famílias na nossa cidade passando fome.
Mas sabe por que isso não dói no seu coração? Porque você não está lá. Você sai do culto domingo à noite e você tira a sua roupa de crente e só bota domingo de novo. Mas a igreja não para. Por isso que eu falei, reino de Deus não é igreja, não é templo físico, é ação. Segunda ilustração que eu queria trazer para você. Uma das partes mais difíceis, eu pelo menos acho, do ministério pastoral, é você fazer velórios. Há uns 10 dias atrás eu precisei fazer o velório de uma ovelha nossa. E dói. Mas não dói em você. Doeria em você se fosse seu pai, sua mãe, seu filho, seu primo, alguém do seu coração. Para o pastor dói, porque é ovelha. Você pode morder o pastor, ovelha dá patada no pastor, mas o pastor aprende a amar a ovelha. Em especial esse caso que eu estou contando para você. Para mim mexeu comigo, porque eu sou negão, né? Durão, como vocês sabem. Parece que as pessoas não se achegam muito porque você é pastor. Mas a dona Cleusa era uma das poucas pessoas dessa comunidade que vinha onde estivesse, aonde eu estivesse, para me abraçar. E sempre chegava, pastor, eu posso te dar um abraço? Daí eu dava a mão para ela e falava, não, pastor, eu quero um abraço. É abraço, é ovelha, é cuidado. Mas sabe por que você não sabe disso? Porque você sai daqui no domingo à noite e você tira a roupa de crente. Só vai vestir no próximo domingo. O que aquieta o meu coração em todos esses períodos, quando eu tenho que dizer não, quando eu perco alguém querido, é saber que eu estou em Deus, que eu estou com Cristo no meu coração e que não há lugar mais seguro do que esse. Porque quando eu tive que fazer o velório da dona Cleusa, eu sabia, era só um até logo, daqui um pouco a gente ia se ver de novo. Por isso que quando eu subo no púlpito nessa noite, meu irmão, eu subo para dizer que Deus está com você, que Deus está cuidando da sua vida. É Ele que está trazendo coragem para o seu coração, não sou eu. Essa coragem não é para você ser o valente, mas é para você ter uma fé operosa, para você trabalhar, para você se levantar como voz do Senhor na nossa geração, independentemente do que está acontecendo. Porque você sabe que apesar dos pesares você está em segurança. Você não precisa temer, porque Deus está com você. Encerrando Mateus capítulo 28. Jesus, ele começa o seu último discurso dizendo para o povo, olha, fiquem tranquilos, todo o poder e toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto, ele dá uma missão para a igreja. Vão e proclamem, façam discípulos, batizem, ensinem as pessoas. Mas Jesus faz algo que é diferente dos panteões religiosos da sua geração. Se você chegar na sua casa e estudar um pouco de mitologia grega, estudar um pouco de mitologia romana, você vai descobrir que as pessoas tinham medo dos deuses a quem elas serviam. Porque ele mandava fazer coisas, porém ele não estava com elas. Convido você a ler os desafios de Hércules, por exemplo. Quando ele teve que fazer várias coisas para agradar os deuses, ele estava sozinho. Jesus promete algo para os seus discípulos, dizendo, vocês vão ir, vocês vão fazer discípulos, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão ensinar as pessoas, vocês vão batizar as pessoas, e eu vou estar com vocês todos os dias, até o final dos tempos. É como se ele olhasse para João e dissesse assim, João, fica tranquilo, prega o evangelho, eu estou com você. Por isso que João não temeu quando foi derramado dentro de um vaso cheio de óleo fervente. É como se ele chegasse para Tiago e falasse, Tiago, prega o evangelho, eu estou com você todos os dias. É por isso que Tiago é o primeiro mártir, ele morre por causa do evangelho, porque Cristo estava com ele. É como se ele olhasse para Pedro e dissesse, Pedro, prega o evangelho. É por isso que Pedro morre crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer como Cristo Jesus, porque Cristo estava com ele. E aí a gente vive uma vida de crente.
na nossa geração, dizendo que a gente não pode pregar o Evangelho por causa do Covid. Toma cuidado, meu irmão. E eu quero quebrar esse momento, antes da gente cantar, para você não dizer que o pastor Rodrigo usou do emocionalismo para convencer você. Eu perdi um dos abraços que eu sempre recebi nessa igreja. Só vou receber na glória de novo. E se a partir de hoje você vier me abraçar, eu vou dizer, você está me abraçando só porque eu falei do púlpito que você queria me abraçar. Vamos cantar? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, Senhor. Ao sairmos, Deus, desse culto, que a Tua presença nos acompanhe, Pai. E como acabamos de cantar, volta logo, Senhor. Volta logo, porque os dias que vivemos estão difíceis. Volta logo para buscar a Tua igreja, para não haver mais choro, não haver mais luto, não haver mais perdas. E Deus, enquanto o Senhor não voltar, enche o nosso coração de coragem, Pai, para nos levantarmos nessa geração e proclamarmos o Teu reino. Nos traz em segurança. O mundo está temendo hoje, mas nós podemos confiar no Senhor. Guarda, Deus, a cada família que aqui está. Guarda as famílias que estão em casa nessa noite assistindo o culto. Abençoa os seus corações.
E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dele que oramos, em nome de Jesus.